Meu nome é Karina Okajima Fukumitsu, eu sou psicóloga pós-doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Venho aqui abordar um tema do qual eu tenho sido bastante contratada e procurada para falar a respeito, saúde mental na adolescência, como orientar nas dificuldades emocionais. Principalmente eu falo diretamente com os pais. Nós pais temos a sensação de que quando os nossos adolescentes, nossos jovens estão com qualquer tipo de processo autodestrutivo, temos a tendência de nos culpar. Aliás, eu costumo brincar que com a mãe nasce a culpa. E o que significa culpa? Culpa significa a impossibilidade da gente dar conta de tudo. Culpa significa a onipotência desfalcada e frustrada da atitude, da ação que a gente não consegue fazer. Ou seja, na impossibilidade de eu escolher os dois lados, se eu escolho ir para esta direção, eu preciso abrir mão desta outra direção. Ou seja, culpa nos remete a escolhas. E brincando com a palavra e quebrando a palavra, se eu trocar o S pelo X, o prefixo significa fora. Ou seja, quando a gente tem uma escolha, a gente deixa fora uma outra colheita, uma outra direção. Ou seja, quando a gente fala de saúde mental, principalmente dos nossos jovens, dos nossos filhos, temos a tendência de nos culparmos, temos a tendência da gente não conseguir lidar com aquela escolha, com aquela possibilidade que nós nos orientamos a fazer. Ou seja, na educação, nunca temos o correto e o incorreto. Eu também costumo falar que normalmente o erro acontece quando a gente tem consciência e percebe que a gente está fazendo alguma coisa errada. Um dia, numa conversa com meu marido e com os meus filhos, trabalhando a cultura familiar, o meu marido, que é engenheiro, ele chega e fala: filhos, a gente nunca foi mãe nem pai antes de vocês. Isso para mim foi uma aprendizagem muito acolhedora e que me aliviou principalmente nas culpas que eu tinha em relação aos processos autodestrutivos, aquilo que estava tóxico e que acontece como disfuncionalidade na família. Aliás, se a gente pensa que toda família ela tem a sua própria dificuldade, é inerente nas relações humanas que a gente tenha dificuldades no relacionamento interpessoal. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso cria uma composição naquilo que a gente chama de saúde mental na adolescência. O adolescente é aquela pessoa que começa uma fase de necessidade de busca de identidade e de autonomia. E normalmente o adolescente, é aquele que começa a ter transgressões, começa a adotar ações diferentes daquela que quando era pequeno, já não quer mais. Ou seja, os nossos filhos, eles já não nos acompanham mais quando se tornam adolescentes. Então, muitas vezes, em orientações de pais, eu ouço os pais falando uma coisa que eu discordo e eu meio que trago um trabalho psicoeducativo para que esses pais reflitam. Quando a gente ouve os pais falando: eu tenho um aborrecente, eu falo: não, aborrecente não, você que é pai recente. Ou seja, toda a construção, principalmente em termos de desenvolvimento emocional, mental, ela é feita numa relação de via de mão dupla. Aquele que a gente chama de aborrecente é porque aborrece recentemente. É aquele que já não vai mais nos mesmos programas que a gente. Aquele que não aceita as nossas direções e as nossas ações. Então, lembrando aquela fala do meu marido, que falava, inclusive, que a gente nunca foi pai antes de vocês, a gente precisa, primeiro, enquanto pais, então aí entra a orientação nas dificuldades emocionais. Primeiro, enquanto pais, precisamos descobrir maneiras generosas da gente entender que a gente não vai acertar sempre.
né? Aliás, nós tentamos enquanto pais porque também fomos filhos e muitas vezes aquele sonho que nós temos de passar o melhor para os nossos filhos, de protegê-los de alguns sofrimentos. Eu sempre, inclusive enquanto sou mãe, né? Sou mãe e aí por quê? Porque eu sou uma filha e aí a gente pode ver, né, transmissões que a gente chama em psicologia de transmissão psíquica transgeracional, que acontece que a gente vai aprendendo as maneiras de enfrentamentos, aprendendo as maneiras da gente lidar com as situações. Quando um adolescente ele começa a não estar conosco em busca de autonomia, em busca de identidade, então a gente começa a perceber que eles não nos acompanham mais, família e pais, e eles começam a buscar grupos de identificação, grupos de pertencimento. E aí nesse espaço que a gente chama de gap, aí que é propício nessa interação. Se de repente esse adolescente, nesse espaço, nesse vácuo que acontece para ele buscar a própria autonomia, isso é propício para que alguns transtornos mentais possam aparecer. Ou seja, aquele que às vezes não tem, né, uma autoaceitação, aquele que também não tem uma confirmação de que esta necessidade de afastamento é importante, ou seja, o adolescente ele precisa respeitar, né, o próprio tempo e ele precisa ser respeitado também neste próprio tempo. Então as dificuldades emocionais acontecem porque, veja, ele está passando uma fase de muitas modificações, inclusive corporais. Então, é claro que quando a gente passa uma crise, né, e crise significa para o pensamento oriental oportunidade, a gente tem que entender que este adolescente está se experimentando e se testando o tempo inteiro e por isso que ele precisa se legitimar e ser legitimado nesta fase em que ele vai experimentando quais são as melhores ações que ele pode tomar. Existe um teórico que se chama Erikson. Eu gosto bastante dele porque ele fala de uma necessidade desse adolescente passar por uma fase chamada moratória, da qual é o adolescente que precisa experimentar as próprias vivências dele. É o adolescente que precisa traduzir a linguagem que é mais significativa para ele. Então, quando a gente, pai e mãe, entende que a gente precisa dar espaço para que eles possam se afastar, mas é um afastamento em que a gente precisa ficar de olho. Eu costumo falar para os meus filhos que também estão se tornando adolescentes, eu estou de olho em você, como aquele desenho que tem, que eu acho bonitinho, né? Que a gente fala, eu estou de olho em você, eu respeito o teu espaço, eu entendo que você precisa, né, de um certo distanciamento de mim, mas eu estou aqui para o que você precisar. Você não está sozinho. Isso também é importante, a gente oferecer esse acolhimento distanciado a ponto da gente falar para ele, quando você precisar, quando existir qualquer tipo de entrave, problema ou dificuldade, estarei aqui como mãe, estarei aqui como pai. Isso é importantíssimo, porque este momento que a gente começa a se afastar, e que eles começam a ter grupos, né, de pertencimento, ou seja, eles buscam pares que falam a mesma linguagem e muitas vezes, infelizmente, eles começam a associar a grupos de pertencimento que não têm atitudes muito interessantes para a gente. São grupos dos quais, às vezes, eles utilizam drogas, eles bebem, eles querem também transgredir e se experimentar. Então, a gente precisa estar em observação. É aquela observação vigilante e respeitosa do qual a gente permite que eles tenham as próprias experiências por si só. E aí, quando esse transtorno mental, ele ocupa esse espaço da necessidade de afastamento, aí a gente precisa entender qual que é a grande diferença. Qual é a diferença de um adolescente que tem um transtorno mental e um adolescente que está passando por uma crise de identidade? Essa tem sido também a pergunta que os pais têm feito para mim. A grande diferença é
que uma crise de identidade da adolescência, ela traz alguns sintomas, ela traz alguns sinais, né, exatamente dessa rebeldia, transgressão, a necessidade de isolamento, essa necessidade, inclusive irritabilidade, né, que muitos adolescentes passam, até porque tem muito hormônio acontecendo aí no organismo, né, o transtorno mental começa a aparecer, principalmente quando os sintomas se tornam crônicos, quando existe e esses sintomas persistem por mais ou menos 2 semanas, 3 semanas, é importante a gente olhar também para essa cronicidade, para esse comportamento que fica, né, muito estanque, muito de um jeito mesmo, né, da mesma forma. Isso é importante também a gente pensar. Agora, como é que a gente pode orientar aquele adolescente, por exemplo, que está se automutilando? E muitas vezes, para eu falar sobre isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre os processos autodestrutivos. Primeiro, eu acredito que qualquer processo autodestrutivo é uma aprendizagem. É uma aprendizagem da qual existem dores sentidas e não consentidas. Eu também acredito que, por exemplo, a gente não nasceu querendo se autodestruir. Pelo contrário, a gente nasceu com um instinto de sobrevivência, um instinto de vida, do qual faz com que a gente tende a lidar e responder às situações, principalmente às dificuldades. Só que na inabilidade de eu lidar com o outro que me provoca sofrimento, na inabilidade de eu conseguir responder, né, de um jeito mais saudável, mais leve para uma situação que eu não consigo enfrentar, eu invisto essa energia contra mim. E aí então nascem os processos autodestrutivos. Se existir algum vilão, né, dos processos autodestrutivos, ele é o sofrimento. É o sofrimento que direciona a nossa energia contra a gente. Quantos de nós já não tivemos processos autodestrutivos, né? A gente sabe que a gente não pode comer tal coisa e a gente vai lá, principalmente quando está ansioso, a gente come. A gente sabe que não pode se relacionar e se aproximar desta pessoa, mas querendo ou não, a gente se aproxima. Então, assim, são comportamentos que fazem mal para a gente e que a gente consegue responder a melhor forma que a gente consegue, né, dar a resposta, dar essa leitura de que eu consigo responder a uma situação difícil. Bom, voltando à questão da autolesão, muitas vezes eu confiando nesta crença que a autolesão, que se chama autolesão não suicida, portanto, existe uma diferença entre a autolesão não suicida e o comportamento suicida. A autolesão suicida, ela nos traz uma amostra de que a pessoa investe contra ela aquilo que ela gostaria de colocar lá fora, lembra daquela energia que a gente fala, que se volta contra si? Então, na inabilidade de lidar com a pessoa ou com a situação difícil, essa pessoa coloca contra si, né, na marca, então a gente pode entender que é uma marca da dor, né? Essa pessoa tem um alto investimento de energia que é autodestrutivo, mas aí também a gente consegue entender que muitas pessoas falam é preferível ter a dor física à dor emocional. Você entende o que eu estou falando de processos autodestrutivos como aprendizagem? A partir do momento em que a gente ajuda, né, as pessoas que se autodestroem a colocar para fora. E colocar para fora é aprender novas maneiras de lidar com as dificuldades. Né, poder se comunicar, poder falar que você está sendo machucado, poder falar para o outro que você não está gostando daquela situação. Eu costumo também dar um exemplo em sala de aula que quando você está dançando uma valsa e se de repente esse outro está pisando no seu pé e você não comunica que você está sendo machucado, esse outro não é obrigado a descobrir. É você que precisa identificar quais são as tuas maiores dificuldades e facilidades, né, com o objetivo de contar para o outro, aqui não mais, eu não quero mais isso, eu não vou me autorizar e não posso me permitir, né, viver mais essa situação que está me destruindo, que está me fazendo mal.
Portanto, saúde mental significa a capacidade de você se resgatar, de você se autorrespeitar, de você poder oferecer aquilo que é o melhor teu, a tua capacidade vital, aquilo que te faz sentido. Se a gente, enquanto pai e mãe, a gente adulto, a gente consegue resgatar isso, nós seremos boas referências também para os nossos adolescentes. Isso eu quero chamar a atenção, porque lembra lá no comecinho que eu falava para você, que a gente é pai da maneira e mãe da maneira que a gente pode, porque a gente não veio com bula e os nossos filhos também. Então, o que eu estou propondo? Para que a gente olhe para as nossas histórias, para que a gente reverencie a maneira como a gente pôde fazer, sem tanta culpa, apesar da gente se sentir culpado o tempo inteiro, como eu também falei, sem se condenar tanto, porque foi a melhor forma que você respondeu à situação naquele momento, e que dá para a gente mudar, né? Eu adoro o Waze, que fala que a gente tem que mudança de rota, não é assim? Assim é a vida também. Lembra que eu também comentei que o erro acontece quando a gente percebe que a gente está errando, se não é tentativa. Numa educação, num trabalho psicoeducativo, a gente tem que considerar que a gente também tem uma aprendizagem, né, de ampliar as nossas possibilidades enquanto educação. Então, eu fico pensando que o antídoto dos processos autodestrutivos é a própria educação. Se o processo autodestrutivo é repetitivo, é monocromático, porque a gente sempre investe contra a gente aquilo que nos faz mal, concorda? O trabalho psicoeducativo visa, né, essa repetição para que se criar um hábito diferente, um hábito direcionado para as questões que te trazem bem-estar. Ou seja, esta é a forma como a gente tem que trabalhar com a saúde mental na adolescência. Em vez da gente pensar que o adolescente é oposto, né, aquele que é opositor, aquele que vive, né, em opostos, a gente precisa entender que a própria crise da adolescência traz uma ambivalência. Assim somos nós, não somos? Temos lados bons e lados ruins. E aí então tem um mestre numa historinha oriental que perguntaram para ele, mestre, qual dos dois lados, o bom ou o ruim, ganha? E aí então o mestre responde, aquele que eu alimentar. Ou seja, na questão da adolescência, cuja prevalência é uma ambiguidade, a gente precisa entender que o que a gente vai ter que alimentar são as qualidades, são as potencialidades deste adolescente. Não ficar criticando somente aquilo que ele não consegue fazer, porque se a gente se colocar no lugar dele, muitas vezes, enquanto adolescente, talvez nós não tivemos, né, referências, nós não tivemos também amparo e apoio. Por isso, o objetivo principal na questão da saúde mental é trazer espaço de diálogos para que esse adolescente, esse jovem possa ser quem ele é, ser essencialmente quem ele é. E aí então eu costumo falar, né, que quem quer entrar numa forma perde a sua forma singular. É na adolescência que a gente precisa trabalhar muito esta questão, porque a gente sempre se relaciona com o meio ambiente e a gente cresce, né, cheio de deverias, cheio de necessidades de adequações. Se um adolescente cresce não podendo ser ele, simplesmente ele, pertencendo a si mesmo, pertencendo ao núcleo familiar, se sentindo dentro, né, da morada existencial dele, fica muito difícil ele ofertar isso quando ele crescer, você entende? Então, por isso que a gente tem que trabalhar na funcionalidade, não é a questão de normal ou patológico, eu estou falando de tornar as nossas relações cada vez mais funcionais, né? Que a nossa função enquanto educador, pai, mãe, seja a de favorecer para que este jovem possa, né, sair de situações obscuras, sair de situações confusas e possa dar respostas diferentes, não somente aquelas que fazem com que ele se autodestrua.
Então, eu espero ter trazido um pouquinho dessa concepção do significado do que é saúde mental. Saúde mental também significa você poder oferecer acolhimento e se acolher naquilo que te faz mal. E você poder gerenciar esta situação que não é conveniente para você, que está te trazendo dificuldades emocionais, para que você possa, né, encontrar outras relações que te façam bem, outras situações e pessoas que são mais nutritivas para você. Aprenda a se distanciar daquilo que é tóxico para você. Isso também é saúde mental. E aprenda a se nutrir com aquilo e com as situações que te fazem bem, que fazem com que o seu coração continue a pulsar. Então isso também significa saúde mental, lidando com as dificuldades emocionais. Quem não tem? Isso quer dizer, se todos nós seres humanos enfrentamos dificuldades emocionais, cabe a nós cuidarmos delas. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Ninguém vai cuidar de você como você sabe melhor. Né? Você é a pessoa principal que vai poder se dar um colo, se dar uma orientação e procurar ajuda. Então, principalmente quando a gente fala de saúde mental e emocional, saúde existencial significa você acreditar que em situações de dificuldades você também pode procurar ajuda. E quais são as ajudas e quais são as orientações que eu posso ofertar para os pais que têm adolescentes, né, com transtornos mentais, com processos autodestrutivos? Eu oriento para que eles também procurem ajuda. Peça ajuda, né, em se tratando de processos autodestrutivos, a gente não pode trabalhar sozinho, a gente não pode se tornar sozinho, porque um dos sinais de alerta que a gente vê é exatamente o isolamento, e o isolamento faz com que a gente acredite em coisas, em mitos que a gente prega na nossa cabeça que fazem muito mal. Quem falou que a gente não pode confiar? Quem falou que a gente não pode buscar uma ajuda para aquilo que tem uma certa dificuldade? Claro que pode. Né? O ser humano é desenvolvimento o tempo inteiro. E aí, então, a Gestalt fala que desenvolver-se significa aprender que existem novas possibilidades. Isso é lindo. Isso é muito esperançoso no sentido de que a gente precisa se dar colo nas nossas dificuldades emocionais. Se dê colo, cuide-se. E você não ache que você é a pessoa que não está certa neste mundo. Um dia eu vi uma postagem que eu achei linda. A postagem assim: eu peço perdão para todos os momentos em que eu acreditei que eu era o problema. Então, se resgate, encontre uma saúde existencial em você e por você. Você merece. Continue a viver.